Graça Transformadora, por Luciano Subirá. Capítulo 2. Antes da lei. Todas as exortações da Escritura que se dirigem de maneira indiscriminada aos homens, chamando-os ao arrependimento, necessariamente pressupõem a universalidade do pecado. Charles Hodge. Antes de tratar da queda, convém considerar a origem do homem e seu estado primário, porque isso reflete o próprio divino para a humanidade. A Bíblia diz que o Criador nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4, indicando a existência de um objetivo para a criação, que data de antes do início de tudo. Em outras palavras, tal desígnio não pode ser ignorado. Além disso, se não entendermos bem aquilo que o homem perdeu com a queda, não compreenderemos plenamente a restauração disponibilizada pela redenção divina em Cristo. Augustus H. Strong aponta que o estado original deve, primeiro, contrastar-se com o pecado, segundo, ser um paralelo com o estado de restauração. O autor ainda destaca acerca da essência do estado original do homem o seguinte: pode ser resumida na expressão a imagem de Deus. Disse que o homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo do 26 a 27. Em que consiste essa imagem de Deus? Respondemos que, primeiro, na semelhança natural a Deus, ou personalidade. Segundo, na semelhança moral com Deus, ou santidade. É importante distinguir claramente entre os dois elementos compreendidos na imagem de Deus, o natural e o moral. Em virtude do primeiro, o homem possui certas faculdades, intelecto, sentimento, vontade. Em virtude do segundo, ele tem inclinações corretas, tendência, propensão, disposição. Em virtude do primeiro, ele investe em certas forças. Em virtude do segundo, imprime-se uma direção a tais forças. Criado à imagem natural de Deus, o homem tem um caráter santo. O primeiro lhe dá capacidade natural. O segundo, uma capacidade moral. Os pais gregos davam ênfase ao primeiro elemento, a personalidade. Os pais latinos davam ênfase ao segundo elemento, a santidade. Concordo com as duas ênfases, natural ou moral. Entendo que elas não concorrem entre si, antes são complementares. Contudo, destacarei posteriormente o que é defendido pela ala latina dos pais da Igreja, a santidade divina projetada para ser manifesta em nós. Esta é a ênfase bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pedro, citando o Antigo Testamento, faz uma aplicação precisa da doutrina da santidade no Novo Testamento. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, 15 ao 16. Sem perder de vista esse objetivo inicial de Deus de manifestar sua santidade, ou seja, sua imagem, nos homens, é preciso passar pelo pecado, por seus danos e pela progressão do plano redentor do Criador. Assim compreenderemos amplamente o que significa a restauração proporcionada pela graça de Deus. Como vimos, o pecado entrou no mundo no início do primeiro período com Adão e Eva, muito antes da lei de Moisés. Para começar a esmiuçar o tema do pecado original, cito Walter Brunelli, que comenta o episódio do Jardim do Éden. O que para muitos não passa de um mito ou conto da carochinha, o episódio do Jardim do Éden é a base para a compreensão de todo o mistério da existência humana e a sua escolha quanto ao futuro.
Quem ignora a descrição bíblica do Gênesis jamais chegará à compreensão das verdades reveladas de Deus acerca do homem e do seu destino eterno. Por mais simples e propedêutica que possa parecer tal descrição, faça necessário considerar. A narrativa bíblica da queda do homem é recorrente em toda a Bíblia. O próprio Jesus fez referência ao livro de Gênesis ao citar Deus como Criador, além de mencionar Adão e Eva e o propósito divino para o primeiro casal. Mateus capítulo 19, 4 ao 5. Não crer no relato da Gênese do homem é pôr em xeque a credibilidade do próprio Cristo. Aliás, em termos de macrovisão, é fundamental considerar que há menção a Adão em diversos trechos da narrativa bíblica. Menção de Adão em diversos trechos da narrativa bíblica. No Antigo Testamento, em Jó, capítulo 31, versículo 33, e Oséias, capítulo 6, versículo 7, fizeram referências a ele. No Novo Testamento, além de Jesus, Paulo, em Romanos, capítulo 5, 14, e em 1 Coríntios 15, 45, e Judas, capítulo 1, 14, também o citaram. O apóstolo Paulo não tratou apenas da existência do cabeça dos seres humanos, mas também dos danos consequentes do pecado deste, estendidos a toda a humanidade. Logo, para nós, os que cremos na Sagrada Escritura, este é o ponto de partida. Para os que não querem crer em Adão, que sejam coerentes a ponto de tão pouco crerem no restante do conteúdo bíblico. É tudo ou nada. Dito isso, passo a abordar o pecado do primeiro homem e as consequências geradas. A Bíblia é explícita quanto à propagação dos efeitos daquele erro a toda a humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 14. Apesar de, sem lei, o pecado não ser levado em conta, sua consequência de morte espiritual manifestou-se e foi transmitida a todo ser humano. De que maneira? Por meio da reprodução. Transmissão do pecado. O pecado afetou a natureza de Adão. O primeiro homem criou, segundo a imagem e a semelhança de Deus. Perdeu o que lhe fora dado. Expulso do jardim do Éden, passou a reproduzir uma natureza corrompida conforme sua linhagem, ou seja, todos os seres humanos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Podemos especular o motivo que justifica a expulsão do jardim. Alguns acreditam que se trata de um livramento para que o homem não comesse da árvore da vida e, assim, perpetuasse seu estado de morte espiritual por toda a eternidade. Outros entendem que o objetivo foi evitar que o primeiro casal tivesse acesso, sem arrependimento nem remissão. Princípios divinos irrevogáveis, inegociáveis, a vida eterna. Em todo caso, o que não se pode discutir é o efeito do pecado, que fez Adão e Eva serem desterrados do Éden. Razões simples e claramente registradas nas Escrituras apontam o caminho da compreensão desse efeito, que podemos chamar de transmissor. O Criador estabeleceu uma lei abrangente, não limitada ao homem em si, mas que envolve toda a criação, incluindo vegetais e animais, que cada um reproduzisse segundo a sua espécie. Portanto, Adão, o primeiro homem, era o cabeça da humanidade, um protótipo, uma matriz reprodutora. Sua função envolvia reproduzir seres semelhantes a ele. Infere-se que,
Como encargo divino de multiplicar-se segundo a sua espécie, o primeiro homem deveria reproduzir aquilo que o Criador, primeiramente, transferira a ele, a imagem e a semelhança do próprio Deus. Gênesis 1:27. Ao pecar, contudo, Adão se desconectou do Criador, comprometendo a natureza divina que recebera. A partir de então, a matriz reprodutora corrompida pelo pecado passou a gerar filhos segundo a sua espécie. Por causa da queda desde tal pecado original, os seres humanos já nascem em pecado antes mesmo de cometerem qualquer ato de desobediência. Davi entendeu bem essa verdade. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Salmos, número 58, versículo 3. Antes, citei Romanos capítulo 5, 12 ao 14. Agora chamo a atenção para a continuidade do texto ao contrastar o papel de Adão com o de Cristo. O apóstolo Paulo ratifica a transmissão do pecado à humanidade. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, do 15 ao 19. A frase, pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, é taxativa. Ao longo da história da Igreja, o conceito chamado de pecado original de Adão, expressão não usada pelos cristãos do primeiro século, embora ensinada por Paulo, foi ganhando terreno. Walter Brunelli destaca que Tertuliano de Cartago, notável apologista cristão e opositor das heresias do segundo século, foi o primeiro teólogo cristão a ensinar claramente sobre o pecado original, o que fez em sua obra De Anima, sobre a alma. Ele ainda atesta que Agostinho popularizou tal ensino. Agostinho da Hipona foi um grande defensor dessa doutrina, dando continuidade à doutrina da imputação e contraposição a Pelágio, que a negava. Agostinho dizia que as crianças já nascem em pecado não porque os tenha praticado, mas por causa do pecado original. Por isso ele defendeu o batismo de bebês. Os teólogos da Reforma apoiaram a doutrina do pecado original e, de modo geral, toda a comunidade cristã, sejam as igrejas tradicionais ou pentecostais, defendem a teologia do pecado original. A dedução consequente é a da universalidade do pecado. A origem do pecado, como determinamos, deu-se a Adão. No entanto, pouco tempo depois da queda, o estado da humanidade já era deplorável. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Charles Holt afirma que todas as exortações da Escritura que se dirigem de maneira indiscriminada aos homens, chamando-os para o arrependimento, necessariamente pressupõem a universalidade do pecado. Em paralelo, Larry Spire Schaeffer define a natureza pecaminosa do homem como a
perversão da criação original de Deus e, neste sentido, uma coisa anormal. A graça no Éden. A presença do pecado em todos os homens, mediante transmissão geracional, é evidente nas Escrituras. Vale ressaltar, porém, um contraponto. Se houve pecado neste primeiro período da história humana, também houve manifestação da graça divina. Sim, a graça não surgiu apenas no Novo Testamento. Sua revelação é demasiadamente ampliada na encarnação de Cristo. Entretanto, já existia. A graça é uma manifestação do caráter divino e este, por sua vez, é eterno e imutável. O apóstolo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, afirma, pelo Espírito de Deus, que a graça nos foi dada antes dos tempos eternos, portanto, antes mesmo da lei, e manifesta no devido tempo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Quando o primeiro casal pecou, também descobriu sua condição espiritual de nudez. Na ocasião, ambos costuraram para si cintas de folhas de figueira. Gênesis 3:7. O homem queria resolver a questão da nudez, figura do pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, do seu próprio jeito. Obviamente, Deus não aceitou e agiu à sua maneira. Como? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. Para que as vestes de pele ou de couro fossem produzidas, é certo que um animal teve que morrer. Trata-se da primeira menção bíblica de sacrifício pelo pecado, apontando figuradamente para a obra de Cristo em nosso favor. O registro desse episódio é uma indicação não só da necessidade de derramamento de sangue para a remissão dos pecados, como também do fato de que devemos revestir de Cristo. Hebreus capítulo 9, 22. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romano 13, 14. As novas vestes que o Criador providenciou para Adão e Eva prenunciavam um cenário futuro e centrado no sacrifício do Cordeiro de Deus, embora já contivessem a manifestação do perdão divino e revelassem o derramamento de sua graça. Logo, encontramos no Éden não somente a presença do pecado, como também a manifestação da graça divina. O perdão foi proporcionado ao mesmo tempo que foi feita a primeira promessa messiânica. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, 15. Novos começos. O relato bíblico mostra que, mesmo com expressões da graça divina e promessas redentoras sendo liberadas, a humanidade, já nas primeiras gerações, corrompeu-se terrivelmente. A situação ganhou proporções tais que o Criador resolveu zerar a humanidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 a 7. Não significa que não havia graça, e sim que o pecado não mais podia ser contido. Não existia perspectiva de arrependimento. O versículo seguinte, então, evidencia mais uma manifestação da graça divina no período anterior à lei mosaica. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6:8. O restante da história você conhece. Mesmo julgando e destruindo a humanidade, o Senhor revela sua graça em Noé e na salvação tipificada na arca. 1 Pedro 3, do 20 ao 21. O primeiro começo com Adão foi frustrado, pois obviamente a falha estava no lado humano, não no divino.
Em Noé houve um recomeço, uma espécie de segunda tentativa. Contudo, esse novo início também descumpriu o propósito divino. Não me refiro apenas à bebedeira de Noé ou à maldição que ele próprio lançou sobre parte de sua linhagem, os descendentes de Cã, pai de Canaã. De fato, os cananeus se corromperam espantosamente, a ponto de o Senhor expulsá-los da terra em que habitavam. A verdade é que as gerações que sucederam a Noé lançaram-se à corrupção e afastaram-se do Senhor Deus, como um déjà vu do que acontecera aos primeiros homens depois de Adão. Apesar de mais um desvio, o Criador nunca desistiu do plano inicial, nem de seu intento para toda a humanidade. Ele buscou um novo começo, mas um novo começo. Aqui se encontra um ponto importante no período antes da lei, o recomeço com Abraão. O Senhor o escolheu e chamou para que andasse alinhado com os propósitos divinos, fazendo-lhes uma promessa seguida de juramento. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 14. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Desde aquele momento, o Deus Altíssimo já apontava para a verdadeira solução que seria capaz de abençoar não menos que todos os povos da terra. A futura manifestação de Cristo, descendente do patriarca. Por conseguinte, concluiu-se que Deus escolheu Abraão e sua linhagem como claro objetivo de resolver a situação do pecado. O plano era demonstrar, mediante a descendência do pai da fé, justiça, amor e graça, como capítulos de uma longa história, até chegar ao ato final, no qual entraria em cena o Messias. A solução definitiva não se manifestaria no período de vida de Abraão, tampouco nos séculos seguintes, mas a preparação para isso já tivera início. El Shaddai firmou uma aliança na qual prometia dar à descendência de Abraão a terra de Canaã. Gênesis 15, 18. A linhagem abrâmica viria, no futuro, se estabelecer ali como nação. A ideia de um cumprimento não imediato da promessa pode ser percebida em detalhes antecipados pelo próprio Senhor. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão como muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gênesis capítulo 15, versículo do 13 ao 16. O pai da fé também recebeu instruções sobre a preparação e a continuidade geracional da fé e da obediência de Deus. Gênesis 18 ao 19. Além disso, o Novo Testamento revela um detalhe particular da fé dos patriarcas, o que inclui Abraão. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Em suma, a solução não chegaria depressa, mas a preparação havia começado, porque Deus escolheu Abraão. Como premissa, é importante lembrar que os planos divinos parecem intencionar sempre mais do que apenas o indivíduo em si. Deus pensa em gerações, em séculos, em milhares de anos à frente. A resposta, então, não é que o Senhor desejava a multiplicação do homem, Abraão tornando uma grande nação em seu próprio tempo e nada além disso. Qual era o propósito divino para aquela nação abrâmica, embrionária? O Senhor almejava tocar toda a terra. Sim, foi por isso que fez a promessa ao patriarca: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis do 12 ao 3.
Ao escolher o povo hebreu para si, Deus não objetivava que somente os hebreus conhecessem o Criador. Seu desejo era que todas as nações fossem influenciadas e, portanto, abençoadas pelo que aconteceria com aquela linhagem por meio dela. Dela viria o Cristo, nada menos que a solução definitiva para todos os povos da terra. É importante destacar o amplo propósito divino. Deus, depois do começo com Adão e de um novo começo com Noé, houve um recomeço com Abraão e a continuidade maravilhosa com a chegada de Jesus Cristo. Outro aspecto a salientar é a agenda pré-definida e adiantada com Abraão pelo Senhor, que define um marco de transição do primeiro para o segundo período. A linhagem do patriarca seria reduzida à escravidão em terra alheia, mas na quarta geração, 400 anos depois, seria liberta. Somente depois de 4 séculos, portanto, os hebreus se tornariam a nação numerosa da qual Deus falara, que entraria e tomaria posse da terra prometida. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Atos, capítulo 7, 17. Em seguida, mais uma vez, o relato bíblico enfatiza o tempo. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Atos 7:20. Nota da NVI. Era bonito aos olhos de Deus. Por meio de Moisés, a lei foi dada e o novo período teve início, ou seja, o tempo da lei. Os 2 versículos de Atos são palavras de Estevão, o primeiro mártir proferidas na pregação que antecedeu sua execução. Ele ainda definiu Moisés não apenas como o libertador dos israelitas, mas como um legislador que recebera revelações divinas para um novo tempo na história da humanidade. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Atos capítulo 7, versículo 38. Antes de tratarmos de Moisés, da lei e de detalhes desse período, por vezes mal interpretado, é necessário mergulhar um pouco mais na história de Abraão, símbolo do recomeço do plano divino. Revelações divinas a Abraão. Abraão, além de ter seu nome anterior mudado por Deus, recebeu vários outros títulos. É chamado de Pai de Nações, Gênesis 17:4, Patriarca, Hebreus 7:14, Homem de Fé, Gálatas 3:9, Pai da Circuncisão, Romanos 4:12, Amigo de Deus, 2 Crônicas 27, Escolhido, Neemias 9:7, Servo de Deus, Salmos, número 105, 6, além de ser reconhecido como intercessor, Gênesis 18, 22 ao 33, e Pai dos que creem, Romanos 4:11. No entanto, há algo sobre esse homem de Deus que pouca gente percebe. Ele foi chamado de profeta. Não, ele não se autodenominou profeta. O próprio Senhor foi quem o chamou assim. Quando se encontrava em Gerar, Abraão, receoso, mentiu ao rei Abimeleque acerca de Sara. Negou que ela fosse sua esposa, afirmando tratar-se de sua irmã. O rei decidiu então tomá-la para si como mulher. Levou-a para casa. Antes de ter relações sexuais com ela, porém, o Senhor apareceu a ele em sonho, advertindo-o sobre o pecado que estava prestes a cometer, o que o levou a ordenar restituição de Sara ao marido. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Ao olhar para Abraão como profeta, é necessário destacar as manifestações divinas em sua vida, principalmente as revelações que recebia. Quero enumerar algumas e desse modo destacar o que, em geral, é ignorado. O pai dos que creem era um homem que recebia revelações divinas.
Primeiro, o Senhor disse a Abraão, em Gênesis 12:1, este é o momento do chamado inicial que impulsionou o patriarca a seguir rumo a uma terra desconhecida, ainda a ser apontada por Deus. O Senhor apareceu a Abraão e disse. Segundo, o Senhor apareceu a Abraão e disse, Gênesis 12:7. Ao chegar a Canaã, o pai da fé recebe a primeira promessa acerca da terra prometida que seria entregue à sua linhagem. Terceiro, disse Senhor a Abraão, Gênesis 13:14. Logo depois de separar-se de seu sobrinho Ló, instrução divina inicial que o patriarca havia ignorado, Deus volta a falar com Abraão a respeito da herança prometida. Quarto, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15:1. Depois da guerra contra os reis que haviam levado cativo seu sobrinho Ló, e do encontro com Melquisedeque, o Senhor fala novamente com seu servo por meio de uma visão. Foi nela que o Altíssimo revelou os 400 anos da escravidão que os hebreus enfrentariam no Egito, embora também tenha anunciado que sairiam de lá com muitos bens e voltaria para possuir Canaã. Quinto, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17:1. Este foi o episódio no qual Deus reafirmou a aliança com Abraão e a sua descendência, além de instituir o rito da circuncisão como sinal dela. Gênesis 17:13. O Senhor também mudou o nome de Sarai, sua esposa, para Sara. Falou ainda a respeito de Sara dar à luz a um filho, que se chamaria Isaque. Logo, após tal declaração, a manifestação divina se encerrou. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Gênesis 17:22. Sexto, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre. Gênesis 18:1. Antes de comunicar a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus visitou seu amigo. A teologia classifica esse tipo de aparição divina de teofania, uma espécie de manifestação limitada da presença de Deus. Na mesma ocasião, o nascimento de Isaque é novamente anunciado, e Sara, ouvindo atrás da tenda, riu da notícia. Sétimo, mas Deus lhe disse a Abraão. Gênesis 21:12. No dia do banquete de celebração pelo desmame de Isaque, Sara se aborrece com Ismael, que caçoava do irmão mais novo, e decide que ele não seria herdeiro com o filho dela. Isso pareceu penoso aos olhos de Abraão, tanto que foi necessário o Senhor falar com o patriarca para que desse ouvidos à esposa. Oitavo, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Gênesis 22:1. Aqui encontramos um clássico episódio em que o Altíssimo pede ao patriarca que ofereça seu próprio filho em sacrifício no monte Moriá. Nono, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, do 11 ao 12. Logo depois da solicitação divina da oferta de Isaque, o amigo de Deus levantou cedo e, em obediência ao comando, seguiu rumo ao lugar indicado. No terceiro dia de viagem, viu o lugar do sacrifício ainda à distância. Quando finalmente chegou e estava pronto para imolar o filho, o Senhor pediu que não concluísse o que estava disposto a fazer. Em lugar de Isaque, Abraão sacrificou o cordeiro provido pelos céus. Então, naquela hora, Deus falou a Abraão novamente, pela segunda vez. O anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei.
e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, do 15 ao 18. A segunda vez que o anjo do Senhor falou a Abraão é o último relato de uma manifestação sobrenatural registrada nas Escrituras, antes da morte do pai de nações. Agrupei ambas na mesma experiência porque se deram no mesmo evento, no mesmo dia. A ideia é mostrar que o patriarca, além de ser chamado por Deus de profeta, era familiarizado tanto com a voz divina quanto as visões celestiais. Outra verdade que merece destaque é uma declaração do próprio Senhor a respeito do pai da fé. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas todas as nações da terra? Gênesis 18, do 17 ao 18. Essa declaração divina foi feita antes da destruição de Sodoma e Gomorra, comunicada pelo próprio Deus em primeira mão ao seu servo Abraão. Alguns podem pensar que a antecipação do Senhor ao patriarca acerca do que estava por vir limita-se apenas ao episódio específico de juízo sobre as duas cidades ímpias. Entretanto, a dedução é equivocada e incompleta. Na lista de experiências proféticas enumeradas parágrafos atrás, é notório que muitos eventos futuros foram revelados pelo Senhor a Abraão. Não se trata de coincidência ou aleatoriedade, mas de um padrão encontrado de forma recorrente nas Escrituras Sagradas, como bem registrou o profeta Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Observe ainda que, voltando ao trecho de Gênesis, capítulo 18, quando o Senhor disse que não esconderia de Abraão o que estava para fazer, não disse que faria isso porque o patriarca era profeta ou por ser seu amigo. Não, a razão apresentada pelo próprio Criador foi, visto que nele serão benditas todas as nações da terra. Para fins elucidativos, poderíamos expressá-lo da seguinte maneira: já que a minha solução redentora para toda a humanidade partirá deste homem e sua linhagem, quero que ele saiba coisas que acontecerão no futuro da humanidade acerca do estabelecimento do meu reino na terra. Insisto em apresentar esse panorama antes de entrar no conteúdo das revelações que Abraão teve, devidamente autenticado no Novo Testamento. As revelações celestiais recebidas pelo patriarca não se limitavam a informar quando nasceria Isaque, o filho da promessa, em qual posição geográfica habitaria sua linhagem, quanto tempo os hebreus seriam escravizados antes de regressarem a Canaã. Todas essas revelações envolvem também a obra redentora de Deus em favor de toda a humanidade, que alcançaria o ápice em Jesus Cristo. Revelação de Cristo. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. João 8, do 56 ao 58. Os judeus não entenderam a afirmação de Jesus, enquanto o mestre procurava explicar o fato de Abraão ter visto profeticamente o dia do filho. Eles interpretaram que o patriarca apenas avistara Cristo fisicamente. Eles enfatizaram a idade de Jesus na tentativa de salientar a impossibilidade de um encontro entre os ambos, ao que o Deus encarnado responde destacando sua preexistência, antes que Abraão existisse. Eu sou. A resposta de nosso Senhor isolada
poderia até sugerir que ele falava realmente de um encontro pessoal com o patriarca. Entretanto, o início da conversa evidencia o que, de fato, o pai da fé viu, o dia de Cristo. Quando exatamente Abraão viu esse dia? Na ocasião em que Deus pediu a ele que sacrificasse Isaque, seu filho. Ele seguiu por direção divina, rumo ao Monte Moriá, Gênesis 22, 2, no lugar onde seria posteriormente determinada a construção do Templo de Salomão, 2 Crônicas 3:1, perto também do local onde Cristo seria crucificado. Aqui há figuras espirituais por trás do evento entre si. O autor de Hebreus estabelece a recuperação de Isaque, então sentenciado à morte, como figura da ressurreição. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Hebreus 11, 17 e 19. Contudo, ainda não chegamos ao ponto. Estamos apenas estruturando o raciocínio. Voltando ao relato de Gênesis 22, quando o Senhor pede a Abraão que ofereça em sacrifício, encontramos alguns detalhes importantes. Comecemos pela pergunta feita pelo garoto, que até então não fazia a menor ideia do que estava para acontecer. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 6, 7. Uma pergunta pertinente e lógica. Se alguém está para oferecer um sacrifício e a essência desse tipo de oferta era matar um cordeiro, então a preocupação óbvia seria com respeito ao animal a ser sacrificado. O menino ficou intrigado. Imagino que, no lugar dele, nós também ficaríamos. É como alguém chegar a um posto de gasolina e pedir ao frentista para encher o tanque, mas estar a pé. O que Abraão fez deve ter parecido tão ridículo quanto o pedido do pedestre ao frentista. Pois bem, durante muitos anos pensei que havia sido evasiva a resposta do pai ao filho que rumava para a morte. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Assim, dando-se por satisfeito, o garoto teria seguido com o pai ao lugar do sacrifício. Mas é justamente aqui que salta um sinal de alerta. Cristo afirmou taxativamente que Abraão viu o seu dia. Que dia? O dia de sua chegada como homem ao mundo. Não a referência fora ao dia de sua morte. Quero fazer uma interpretação da declaração profética do homem de Deus, em sua resposta a Isaque, o pai da fé, homem escolhido por Deus para cooperar com os céus quanto à vinda do Redentor. Estava dizendo: chegará o dia, meu filho, em que não apenas você escapará da morte, a qual está sentenciado, mas cada um de nós, cada ser humano, será livre da necessidade de morrer, porque Jeová Jireh, o Deus provedor, já proveu o cordeiro, substituto para todos nós. Esse princípio está de acordo com a revelação bíblica. Pedro afirmou que somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos. 1 Pedro 1,20. A provisão do sacrifício de Jesus, no lugar do nosso sacrifício, foi predeterminada pelo Criador antes da fundação do mundo. Ao falar dessa provisão eterna, Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou para si, sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo a, nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, do 3 ao 7. Bendita graça divina, desde o primeiro período da história da humanidade. Antes da chegada da lei mosaica já havia anúncios do que nos aguardava, o sacrifício redentor de Cristo. Inclusão dos gentios. Outra revelação divina a Abraão, dada, portanto, antes da chegada da lei, diz respeito ao próprio divino para toda a terra, ou seja, incluía os gentios. Quem falou a esse respeito foi Paulo na Epístola aos cristãos da Galácia. Saibam, portanto, que os que têm fé é o que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com os crentes, com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, do 7 ao 9. A frase prenunciou o evangelho a Abraão a frase que prenunciou o evangelho a Abraão é espetacular. Prenunciar significa anunciar antecipadamente. Os judeus passaram ao longo dos anos a gloriar-se por ser o povo descendente de Abraão. O que ignoraram foi que, embora o propósito eterno de Deus providenciasse o Redentor mediante a linhagem abrâmica, o alvo da oferta nunca fora somente os hebreus, e sim todos os povos da terra. A bênção prometida ao patriarca transbordaria para todas as nações da terra. Na interpretação neotestamentária, retratada por Paulo aos Gálatas, lemos: para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Gálatas 3,14. Voltaremos ao conceito de filhos da fé de Abraão mencionado pelo apóstolo, tal qual um quebra-cabeça doutrinário encaixaremos no momento certo, cada peça em seu devido lugar. A macrovisão, como vimos no capítulo anterior, é de suma importância para a qual, por sua vez, se constrói com a soma das microvisões de forma paciente e ordenada. Justificação pela fé. Não podemos dizer com precisão quanto Abraão entendeu a revelação antecipada, mas esta se tornou de forma recorrente parte fundamental do material usado no Novo Testamento para abordar a justificação pela fé. Quando Deus falou com o seu servo, antes mesmo de firmarem uma aliança, a atitude de Abraão foi extraordinária e foi registrado nas Sagradas Escrituras. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15:6. Veja como Paulo explorou e aplicou no ensino do Novo Testamento essa relação entre fé e justiça. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, do 1 ao 5. Logo em seguida, o apóstolo cita um salmo de Davi para retomar a relação entre Abraão, fé e justificação. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os
incircuncisos. Porém, dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não, foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncisado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. A promessa de que seria herdeiro no mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Por Abraão é pai de todas, porque Abraão é o pai de todos nós. Romanos 4, 19 e 16. Os eventos e as revelações que antecedem a chegada da lei de Moisés ajudam a entender que antes da chegada dela, que marca o segundo período da história da humanidade, o Senhor Deus já estava preparando simultaneamente a chegada do período posterior à lei. O terceiro período, a graça ou a fé, como às vezes Paulo opta por definir o período pós-lei mosaica. Cabe aqui um comentário que adaptamos de H. Ray Dunning. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, não encontramos uma revelação contraditória, mas antes uma revelação preparatória que, sem dúvida, não tornou suficientemente clara a forma em que Deus lida com o homem. Por isso, depressa os recipientes da revelação perverteram o evangelho da revelação anterior ao legalismo. Uma leitura cuidadosa do acontecimento central do Antigo Testamento, ou seja, do Êxodo, revelará que este foi um ato explícito da graça da natureza do evangelho. Deus veio a um povo fraco, escravizado, sem nenhuma preparação ou merecimento de sua parte, e realizou uma libertação poderosa que os tornou, de fato, um povo. A lei não precedeu, mas seguiu esse ato salvífico como resposta à graça. Essa construção lógica do apóstolo, tanto na Epístola aos Romanos quanto aos Gálatas, elucidam o motivo de Paulo resistir tanto à pregação da circuncisão, que alguns judeus insistiam em levar aos gentios. Ele estabelece que Abraão foi justificado ainda incircunciso. A circuncisão, à semelhança do batismo, Colossenses 2, do 11 ao 12, foi dada apenas como selo da fé. Juntando as peças. Finalizamos este capítulo com os pontos importantes do tempo que antecedeu a lei, utilizando as informações já apresentadas, mas também acrescentando outras igualmente pertinentes para facilitar uma visualização mais ampla. Além de reconhecer a entrada do pecado na humanidade e os prenúncios da graça, deve-se salientar que alguns princípios e verdades se firmaram e ficaram muito bem definidos no primeiro período da história da humanidade. Julgo importante enumerar tais constatações. O homem pecou e passou a ter necessidade de um futuro salvador. A promessa do descendente da mulher, Gênesis 3,15, alcançaria cumprimento literal. Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Gálatas 4,4. A obediência era necessária, mesmo sem existir uma lei escrita. Isso fica evidente quando o Senhor instruiu Abraão a preparar sua linhagem para o cumprimento do propósito.
De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Gênesis 17, do 9 ao 10. Posteriormente, o patriarca também recebeu a advertência divina específica sobre obediência, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Gênesis 18, 19. Ainda podemos destacar a referência do apóstolo Pedro aos que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio de água. 1 Pedro 3:20. A fé também era necessária desde antes da lei. As Escrituras são claras. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 4-7. Depois de falar de Abel, Enoque e Noé, o autor da carta aos Hebreus ainda fala da fé de Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José. Somente depois é que aparecem declarações de fé de Moisés, sinalizando a chegada da lei divina. A pregação da justiça já acontecia. Observe o que Pedro falou acerca de Noé. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou. Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, 2 Pedro 2,5. Seu apóstolo definiu Noé como pregador e afirmou que as pessoas foram desobedientes à mensagem dele. 1 Pedro é porque seguramente foi assim. Já havia pregação da justiça e resposta de obediência ou desobediência. O plano divino sempre inclui os gentios. Ao anunciar que na descendência de Abraão seriam benditos os povos da terra, Gênesis 12, 3. Deus deixou claro aquilo que depois da lei mosaica seria claramente entendido e ratificado. O evangelho era para todos. O Concílio de Jerusalém entendeu e estabeleceu tal verdade de forma permanente como visão e propósito da Igreja. Estabelecidos os fundamentos do primeiro período, passemos à chegada da lei de Moisés e aos detalhes do tempo em que vigorou.